O voluntário que não é servo, ele não serve para servir. Nunca pensamos em ser pastores nem nada. Quero mais voltar para Porto Velho, de jeito nenhum. Então a gente tinha essa certeza. Deus tem algo para vocês naquela cidade. Vocês vão abrir uma igreja. Deus me livre, pastor. A gente tem que voltar para Porto Velho. Deus me livre. Eu falei, Deus me livre. Sei que no momento lá, ela estava com uns esquemas já para uma outra pessoa, não sei quem era, ainda bem que nem preciso saber, e dei um beijo nela. Uau! Porque as pessoas que me conheciam e que a gente ia para as baladas, que a gente bebia junto, falavam assim, não dou uma semana para Judileia. Fazer até aposta. Exatamente, não dou uma semana. Que a Judileia, nessa vida agora de crente, não. A minha oração era, Senhor, confirma, Senhor, confirma. Diz que sim, diz que Alguns sim. momentos, porque ela é uma pessoa assim tão Era tranquila, tinha dia que ela ligava na conversa, não, acho que nós vamos terminar mesmo. E aí eu ficava numa situação, eu passava mal, e tenho dito sempre, quem ama demonstra. Porque eu estava tão triste, tão chateada, com tantas acusações, né? Então, aí eu olho para a palavra e estava lá, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e delas não me lembro mais. Me marcou muito, porque quando o Dan fala assim, Deus só me mandou aqui para ungir o Fábio, pastor. Se vocês quiserem ungir essa outra pessoa, vocês são livres. Filava para algumas boutiques e tudo. Só que assim, é um mundo terrível. É um mundo onde você tem que se prostituir, onde as pessoas acham que você é fácil. Aqueles que estão em Deus, não existe trabalho secular. Sempre será o trabalho para o reino de Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Atravessando Fronteiras. Eu sou Marcelo Oliveira, o host desse programa. Ao meu lado está Isabel Oliveira, minha esposa amada, co-host desse programa. Amor da sua vida. Amor da minha vida, como Sim, sempre. sou eu. E esse é o Marcelo, meu marido, o idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar e criador da marca Atravessando Fronteiras. E você está conosco aqui hoje e vai curtir um episódio assim, quentíssimo. Já estou até com calor. Porque o casal que está conosco hoje tem tanta história para te contar que uma hora vai ser pouco. Vamos ter que fazer assim, sabe aquela coisa de série? Primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. Para dar para contar tudo que eles têm. E eu tenho certeza que a história dele vai edificar a tua vida e você vai poder tirar muitas dicas para que você, de fato, atravesse muitas fronteiras. E era para ser o nosso segundo convidado, nós estamos no 21º e hoje deu... Deu certo de vir. Quem está aqui episódio hoje, Marcelo, com a gente? Ah, é o nosso pai, né? Nosso pai, nosso pai Estor, nossa mãe Nossa. Estora, nosso pastor Fábio, nossa pastora Judileia estão aqui conosco. Bem-vindos, queridos, bem-vindos. Aleluia. Com essa apresentação, qualquer pessoa que estiver assistindo vai ficar, né, com uma expectativa. O que esse pessoal tem para falar, o que esse pessoal tem para comunicar aí. E o nome do podcast, o nome do propósito também é muito interessante, né? E a gente está vindo também de um lugar bem distante, então é a fronteira, tivemos que passar vários... De onde é que vocês vêm mesmo? De onde é que... nós viemos da Amazônia. Onde fica porque isso? a Amazônia ela pode envolver tanto o Brasil, Colômbia, Venezuela. É um lugar lindo. No meio de tudo ali nós viemos de Rondônia. Rondônia. E a terra natal. É uma terra próspera, é a terra que emana leite e mel. Vocês moram em Porto Belo, né? Porto Belo. Colocaram... ainda não está bem resolvida essa situação. Porto Velho, a minha expressão é clara, quando eu olho para aquela terra, Porto Belo. Olha como ela produz coisas maravilhosas. Olha aqui, ó. Da terra Com aqui. certeza, né? E é interessante que as pessoas às vezes acreditam que eu não sou de Porto Velho. Sério, pastor? Sério. Eles Porque a senhora é tão elegante, mas a senhora é tão sofisticada, na verdade, né? A senhora é É sofisticada. uma lady. Mas assim, é muito bom estar aqui com vocês, né? Vocês que são filhos amados, filhos que nós temos construído algo em Deus profundo, né? E é um prazer estar aqui. Eu só não gosto do trânsito, né, de São Paulo. Gente, ela nos ama muito porque ela enfrentou o trânsito. Mudou a data do podcast, ela deu jeito de mudar a agenda dela. Falei, olha, a gente ama. Isso nós não temos dúvida. Isso é uma demonstração, pelo menos, de amor concreto. Né? Porque tem gente que Não é diz fácil, assim, eu não. te amo, eu tenho dito sempre, quem ama demonstra. É. Não só dito Amor isso, sem como gestos. não existe. E eu tenho aprendido com essas atitudes dos nossos pais, tá? Porque eu não era assim, não. De doar, de servir. Eu estou aprendendo. Entregar dinheiro pode parecer expressão de amor,
Mas isso não traz responsabilidade, não traz nenhuma... a não ser Esse é o que- jeito mais fácil de servir, né? É. Sim. É o jeito mais fácil você dar o Ou, dinheiro. ou liberar uma palavra, eu te amo. É. E a gente Eu sabe posso, que posso dizer para essa mulher, por exemplo, eu te amo, mas nunca lavar uma louça, ou arrumar a cama, ou mesmo Demonstrar o comprar amor, né? um Mac, como é aquelas É maquiagens? Mac. É Mac, tá? Quando eu passo agora nos aeroportos, sempre aí, amor, tá precisando, quer, qual... É Alguns eu já verdade. sei. É, Eu tô aqui, porque ó, isso tem esse, é- tem esse. Isso é demonstração de amor. Nós chamamos vocês aqui hoje porque o nosso podcast, ele sempre traz assim, ele conta histórias de pessoas para incentivar que as pessoas comuns, ela fala, peraí, o que eu tenho de especial? Todos temos algo especial. E vocês também têm. Não é só porque são pastores, mas vocês vieram de uma construção de vida. Então, quem que era o Fábio, quem era a Júlia, antes de ser os pastores da Igreja das Nações de Porto Velho? desde aquele tempo, Lá da dos 15 banda, dos 15 anos, como é que Eita. chegou até Olha, aqui? tu Essa lembrou história que disso, ninguém hein? sabe. Uau, ó. Lembrei, eu quero a foto para poder mostrar daquela banda lá. Tem umas fotos aí. Tava no Dom Bosco naquela época. Pois é. Eu acho que o Marcelo Pereira tem essa foto aí. Bom, eu me converti, na verdade nasci de novo com 15 anos de idade, em 85. Então já um tempinho se passaram. Mas a minha mãe dizia que era católica, mas não praticava. Era alguém que não ia para. Eu ia à missa, participava da primeira comunhão, fiz. Não, porém, assim, era aquela coisa domingueira só de domingo. Não tinha uma cultura religiosa. Tinha Naquele tempo não tinha. E hoje também, muitos dizem que não é nada. Não, eu sou católico, só para dizer que sou alguma coisa. Que tem alguma coisa, né? Mas também tem hoje os cristãos não praticantes, né? Eu sou evangélico não praticante. Também já tem essa categoria hoje. Sou evangélico. Lá no IBGE já tem algo parecido com isso. É o evangélico agente secreto. Só Mas- ele sabe. Mas aí falando sobre a minha trajetória, eu nasci em Porto Velho, e nasci na beira do Rio Madeira, o rio que corre O ouro. senhor verdadeiramente é ribeirinho Eu mesmo. sou ribeirinho. Da nata. A assim. palavra mais adequada, para quem não conhece, vai conhecer agora, chama beiradeiro. A pessoa que nasceu na beira do rio. Então, nasci na beira do rio, sou um legítimo beiradeiro e a minha vida, assim, a princípio foi bem na minha infância, tudo na Amazônia, lá na cidade de Porto Velho, e a gente não tinha muito contato com gente de fora. Tá? Quando vinha gente de fora, a gente, não sei se a Judy recorda isso, a gente, uau, tá vindo gente de São Paulo, tá vindo gente de lá do sul do país, do Paraná, tá? E isso, sim, para nós era que coisa, que novidade, gente, né? A gente vivia ali naquela nossa realidade. E outra, o povo do norte é um povo bem cativante, acolhedor. Vocês que foram para lá, vocês são prova viva disso. Não, eu, né? Porque ele Mas é eu de não, lá, sou de ele lá, é eu sou da terra. beiradeiro Não, também. você não é beiradeiro, não. Beiradeiro sou eu. Mas você nasceu na beira do rio mesmo? Eu nasci na beira do qual, rio. Qual bairro? Eu nasci no você Cai sabe na onde é o água, Mirante 1? Mirante 1, então. Eu nasci ali do lado do Mirante 1. Aquela Tinha maternidade que tem lá. Ali é a beira que do hoje rio. Você nasceu do- na beira da do rio prefeitura. mesmo. Na beira do rio. Eu não nasci, como eu nasci na casa dos meus pais, então Nasceu sou- do lado da então, catedral. Sou meio beiradeiro. Então, pode dizer. Então, assim, mas pronto, Isabel, você... Eu me sinto prova da terra disso. hoje. Quando eu cheguei em São Paulo, o pessoal disse, de onde você veio? Eu não falei, eu voltei para São Paulo, eu vim de Rondônia. É. E eu me senti rondoniense. Eu falei, meu Deus, eu bebi água do Madeira. Fiquei rondoniense. E aí sim, só nessa questão da minha história, então, uma família simples, tem muito glamour e tudo, eu cresci e vivi ali naquela realidade. Mas eu acredito que Deus certamente Deus tem sempre o plano para todos nós, então ele já estava conduzindo alguma coisa na minha vida em relação à espiritualidade. Mas eu não sabia muito bem. Porém, sempre temente a Deus, amando o Senhor, ou rezando, fazendo prece, de alguma forma eu tinha e tenho a ligação com o nosso Deus Todo-Poderoso, né? E aí, assim, foi com 15 anos então que eu tive. Mas nesse período aí, eu já tinha amizades com alguns colegas que tocavam, que ia para as noitadas aí. Eu até estava brincando com a Judy, falando esses dias que eu tenho um clube lá, bem antigo, lá chamado Ferroviário. E aí, eu sei onde é. e aí tinha gente que ia lá para danceteria,
da década de 80, né? Então eu fui de vez em quando ali naquele lugar ali, mas a gente não podia, porque era menor de idade e tá, e era complicado, mas eu gostava de música já também. Então, mas nunca tinha tocado nenhum instrumento. Então minha mãe deu um instrumento para mim, quando eu comecei, um violão com 15 anos de idade. E a partir dali, eu falei, vou pegar isso aqui e vou aprender. E decidi aprender. Estiquei as cordas bem forte. Meu avô, por parte de mãe, ele gostava de um gorozinho. Tomava suas cachaçinhas e tal, e começava a cantar. E uma das músicas que ele queria que eu tocasse era Não Posso Ficar Mais Nenhum Minuto. O Trem das 11. O Trem das 11. E ali eu pegava, esticava a corda e batia, e ele cantava lá, e eu esticava aqui, mas não saía nada de musicalidade de verdade. Mas eu creio que aquele foi um start para poder começar a pensar em fazer isso dentro da igreja. Mas você aprendeu sozinho, tocar sozinho? Sozinho, então. olhando, vendo. Na esquina da minha casa tinha um bar, que tinha um boliviano, que ele tocava na noite e ficava, e eu ia de vez em quando lá olhar como ele colocava a posição no violão. Pegava aquelas revistas de cifras? Não, Depois também? eu descobri que tinha esses vigorzinhos com as músicas Com colocadas, as com as cordas, como batia. E tudo isso assim, não tinha youtuber, não tinha inteligência artificial. Não tinha nada. Era analógico mesmo. Era olhar e ver. Então, sim, eu vim dessa origem, uma família bem de lá mesmo, de Porto Velho, Rondônia. E a minha vida, assim, vou contar até aí, depois a gente... Depois a gente segue, deixa eu alcançar o senhor, né? Eu quero chegar na banda. E aí foi quando o colega me chamou, o Marcelo Pereira, me chamou para tocar. Não chamou para tocar. Ele me chamou para eu estar com ele no estúdio, para estar nas gravações, para estar nos eventos. E eu só tinha já aprendido a tocar violão e não tinha... tocava guitarra, era só violão. Mas... carregava cabo, ligava o instrumento e tal. E um dia o guitarrista faltou. O guitarrista principal faltou, não podia ir, e perguntaram, Fábio, você consegue aqui, tipo, não foi essa palavra, mas tapa o buraco aqui? E aí foi quando eu peguei e pensei, então vamos fazer, tá, tudo bem. Aceitei o desafio. E o pessoal gostou, falou, rapaz, foi jóia com você. Vamos fazer depois de novo? Né? E aí foi de novo e, por fim, eu então entrei, fui convidado para entrar numa banda chamada Código Morse. Código Morse, olha só, Código Morse. E era famosa na época, tá? Era famosa Código porque Morse. O pessoal tocava bem e tinha uma outra banda Que também. ritmo de música vocês tocavam? Música Dos anos. a popular brasileira, as músicas do rock, as músicas... As rocks que eram boas naquele tempo. Hoje... Kid de Abelha, Legião Urbana. É de quando eu era jovem. Era. Eu acho que eu lembro dessas mulheres jovens. Capital Inicial e tal. Uau, que chique. Tinha melodia boa naquela época, essas músicas, né? Elas tocam até hoje, né? Estamos tocando até hoje. Então, assim, eram essas músicas e a gente, claro, que pelo ambiente de estar junto com o pessoal, estar inserido, contextualizado, porque eu sempre tive muita vergonha de estar no meio das pessoas. O senhor com vergonha das pessoas, Deus cura mesmo. Eu não tinha... Deus capacita o que ele escolhe. Eu tinha dentro de mim uma escassez grande de achar que... Merecimento. Meu sistema de crença era muito limitante. Pastor, olha só como é que tem muitas pessoas improváveis, né? Você medo de pessoas e agora é um grande pastor em Porto Velho. E só Deus que faz. Só Deus rebanho imenso. E que é o homem da conexão. Vai entender. Assim, chega e faz a conexão e as pessoas... É difícil alguém não gostar desse pastor. É verdade. Depois eu vou contar como eu conheci. Mas assim, pra gente não sair da banda, tá? Quais são os outros integrantes? Que eu lembro que era o Marcelo Pereira. Pereira, Marcelo de Bolinha, Marcelo... Eram dois Marcelo, né? Não tinha tinha outro também, que era um altão... Eu só me recordo que ele foi um diretor da Eletrobras. Depois eu vou buscar lá a memória. Exato, e tinha também... Já faz tempo. O baterista, né? Você não recorda o nome? Não recordo o nome, mas era assim, nós nunca usamos droga. É bom falar isso. Mas nunca usamos droga. O Se pessoal divertia. Do nosso lado, nós nos divertíamos, o pessoal do lado usava maconha, cheirava cocaína, tudo. Mas no meio de tudo isso aí tinha um certo temor, o ambiente, porque o tecladista,
que é o Marcelo Pereira, ele é pastor hoje também. Uau. E a mãe era maestra da igreja, ele nasceu no lar cristão. Eu não, poderia até estar lá, mas era assim meio um pouquinho aqui e acolá, né? Mas assim, ele conseguia liderar o pessoal, vamos lá, gente. E até hoje ele tem um estúdio, grava músicas, faz coisas muito jóia para o mundo cristão, né? E ele conseguiu conduzir a gente. Mas no meio de tudo isso, a gente temia a fazer coisas erradas. Assim, gostava da música, do estilo e tal, mas Mas não nada ia. de droga, a promiscuidade não tinha. A gente Dá não para se tinha. divertir sem usar droga, sem álcool. E aí não Dá pra tinha se essa questão por ser religioso, né? Não, é era que escolha. havia princípios, Escolhas. temores que vinha de dentro da família. Então é fundamental ter dentro da família, você pode edificar raízes de princípios e valores que elas vão perdurar em qualquer lugar, mesmo em lugares disfuncionais. Muito top isso. E a senhora, como é que foi? Eita. Então, eu já... Beiradeira? Então, eu sou... Não sei se eu sou beiradeira, Nasceu na porque, maternidade também, na não? verdade, vocês conheciam um bairro chamado Mucambo? Sim. Sim. nasci lá. Beira do rio. Então, eu nasci lá. Eu nasci em É quase casa. perto do Rio. Não nasci na maternidade, nasci em casa. Que nem o Marcelo, nasceu em casa Assim, em também. casa. Então, a gente são meio até- beiradeiros. então. Até quando eu brigava com a minha irmã, né? Que ela nasceu na maternidade. Aí eu dizia que ela não era minha irmã, porque eu nasci em casa, eu tinha certeza que eu era filha. Tá vendo aquele endereço ali? Aquela briga, né, de irmãos, mas... eu aceitei Jesus aos 18 anos, depois de muitas batidas de cabeça, muitas coisas erradas, de uma vida muito errada, né? Então, dia 24 de agosto de 1989, foi uma data que ficou gravada, né, na minha mente, no meu coração. Eu aceitei Jesus, né? Amém. Na Segunda Igreja Batista em Porto Velho, pastor Eliel Cabral. Olha Ele que é lindo, pastor doutor até Leão. hoje. É. Ele nos batizou, né? Ele nos casou. E agora nós fizemos 30 anos de casados e ele também Nossa, Foi fez, lá né, a renovar os nossa votos. renovação de votos de 30 anos de casados, isso né? que é uma aliança forte, tá vendo? Mesmo pastor. Pastor Eliel. Então assim, e eu aceitei Jesus depois dessas situações todas, né? Que é uma história um pouco comprida aí, mas foi uma decisão que, após essa decisão, eu me entreguei, né, por completo e comecei a mudar de vida. Só que as pessoas que conviviam comigo, elas não conseguiam entender e compreender como que eu havia Porque foi de água pro mudado. vinho, assim. Exatamente. Eu era da noite, eu era da bebida, da Não, prostituição. não acredito. Aham. Eu só chegava bêbada em casa. Isso adolescente, hein, Meu gente? Deus do céu. E aí, assim, rebeldia, porque meus pais se separaram, se divorciaram. Eu vim de um lar disfuncional. Então, muitas coisas, né? Muitas coisas. E depois disso, quando eu decidi aceitar Jesus e ter essa mudança de vida, as acusações começaram a vir. Começam a vir dentro da nossa casa, né? Uhum. Então, foram várias situações. Hoje mesmo, o Fábio me mostrando um texto aqui, de Isaías 43, 25, aonde num momento que eu fui para o culto, era o culto de oração, de quarta-feira, não dá ninguém. E depois que eu aceitei Jesus, eu ia todos os dias para a igreja. Minha mãe, na época, falava assim, e agora, vai levar o colchão? Você vive na igreja, não sei o quê. Né? Porque antes eu vivia na noite, né? na perversão, na doideira. Então, e agora eu passei a realmente, aos 18 anos, a frequentar a igreja e participar de todas as coisas. E nesse dia eu saí de casa muito triste, assim, chorando muito, porque eu tinha um irmão, né? E aí ele começou a me acusar e falar um monte de coisa, sabe? Tudo aquilo que eu fiz de errado, ele vinha, agora você quer ser santa depois de ter feito isso. E me chamou de um monte de palavrão, um monte de coisa. Então eu fui para a igreja chorando, assim, angustiada. Eu falava, Deus, tu sabes que eu mudei, eu não quero mais essa vida, né? E eu não estou fazendo para mostrar para ninguém, eu quero mesmo essa vida diferente. E eu fui para o culto e eu tô lá sentada, de repente dá um vento lá e as folhas da minha Bíblia começam a voar e param. No que para, o pastor pregando lá e eu não estava nem conseguindo prestar atenção, porque eu estava tão triste, tão chateada, com tantas acusações, né? Então, aí eu olho
para a palavra e estava lá, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e delas não me lembro mais. Meu Deus, me arrepiei. Tem que ver aqui. Olha aqui. Caramba. Então, isso foi muito forte para mim, né? Porque, assim, diante de tantas acusações que eu estava recebendo, porque aí depois eu peguei um apelido na minha casa, a Santa, né? Depois de ter feito tantas coisas erradas como eu fiz, agora eles achavam que eu queria só aparecer ser santa. Mas, realmente, eu tomei uma decisão por Jesus. E foi tão clara essa decisão que Deus me trouxe isso. Eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Uma experiência, assim, como essa da palavra, né? Então, assim, e foi isso que me marcou, isso que me fez eu perseverar, porque não é fácil ser cristão. Ainda mais quando a gente vem de um mundo onde tudo é favorável, né? Aí, quando você vem para Jesus, as pessoas começam a te olhar e você não pode fazer nada, porque as pessoas, tudo elas têm para te acusar, né? E aí você em Jesus, qualquer coisa que você... mas você não é crente? Mas como é que você faz? Você não é crente? Não pode mais errar, tem que ser a pessoa mais perfeita do mundo. Exatamente. E eu era assim, porque eu era alguém que eu desfilava, representando loja, eu participei de concurso de beleza. Então, eu vim, assim, de uma enxurrada de coisas. E agora eu estou num mundo onde tudo é diferente. Né? Minhas roupas eram roupas horrorosas, né? Eram roupas curtas, coladas, decotadas. E agora, na igreja, tudo, né? eu já não uso mais. Né? E eu era daquela que eu gostava de ouvir aquelas músicas assim e tal, não rock pesado, né? Mas eu gostava de ouvir muitas músicas, tudo. E então, assim, foi algo que Deus foi trabalhando muito em mim, né? E uma das experiências que eu lembro que, na época... Eu falava assim, mas eu gostava de ouvir a música do mundo, mas aquilo não me agradava. Algo dentro de mim falava assim, que não era legal. Né? E aí eu fui conversar com um pastor. Ele falou, olha, eu não posso falar para você parar de ouvir, mas peça para Deus, que Ele vai te ajudar. E eu fiz essa oração. Falei, Deus, eu quero parar. Eu não quero mais. Eu quero, né, ouvir apenas aquilo que te toca, aquilo que move, para eu estar mais com o Senhor. E depois disso, meus ouvidos começaram a voltar-se só para as coisas de Deus. Foi outra experiência, assim, muito incrível nesse passo da minha conversão em Jesus, né? Então, as roupas também, eu já não usava mais aquelas roupas. Então, eu procurava ter muito cuidado com as roupas que eu vestia. Por quê? Porque eu não queria ninguém olhando para mim, né? E ainda assim... Era aquela coisa, né? De chamar a atenção. Tinha um dos concursos que ela ganhou. Tem que não, falar. Eu já vi as fotos. A senhora é muito bonita. A senhora é bonita. Mas quando jovem chama muito mais atenção, né? Como é? Fala aí. Não, fala. Aqui a gente tá para revelar as histórias. Não, que um dos concursos foi de Miss Peladão, mas não era pelada. Não era pelada. Peladão de futebol. De futebol. E aí, na verdade, assim, eu participei por 2 vezes desse Miss Peladão, né? O primeiro deles, eu fiquei em 3º lugar. E num outro, quando eu participei novamente, eu fiquei em 1º lugar, né? Mas era algo assim, isso antes dos 18 anos. Muito jovem, né? Muito jovem, né? Então, chamava muita atenção na área de moda, que eu desfilava para algumas boutiques e tudo. Só que, assim, é um mundo terrível. É um mundo onde você tem que se prostituir, onde as pessoas acham que você é fácil. E é só a aparência que vale, né? Muito. Pastora, além da experiência espiritual, a decisão é importante, né? Tu decidir, não quero mais esse caminho, eu quero seguir outro caminho. Sim, a decisão, isso é importante. A decisão foi o que me manteve, né? Então, assim, quando eu decidi, eu falei, não quero mais. Porque as pessoas que me conheciam e que a gente ia para as baladas, que a gente bebia junto, falavam assim, não dou uma semana para Judileia. Fazer até aposta. Exatamente, não dou uma semana. Que a Judileia, nessa vida agora de crente, não. Então, era muito isso. Por quê? Porque eu era muito dessa turma, né? A senhora se sentiu sozinha? Porque, assim, todo mundo te abandonou. A família já não pertencia mais àquela família, mais àqueles costumes, mais àqueles amigos. E não tinha formado outro lado ainda. Como é que a senhora se sentiu? Não, realmente foi um tempo muito difícil. Por quê? Porque você se sente só. Não tem como. A família só me criticava. Porque agora eu virei a santa. E os amigos que eu tinha todos... saíram fora. Por quê? Porque eu não fazia mais aquilo que eles queriam.
né? Eu não praticava Não pertence mais àqueles Não, costumes, aqueles não. hábitos, né? Exato. Então, assim, e é construir um novo. E não é fácil. Não é fácil, sabe? Mas em Deus é algo muito importante. Por isso que, assim, é sempre importante, nós como cristãos, nós olharmos para as pessoas em nossa volta. Porque eu lembro muito de um irmão, ele era pequenininho, o irmão João. E num momento de crise minha, quando eu olhava para algumas coisas, porque assim, igreja não é sinônimo de perfeição. Igreja é um lugar onde as pessoas vão porque querem mais de Deus, querem cura, querem restauração. Não é? Só que às vezes as pessoas que estão de fora olham para quem está dentro e acham que a gente tem que ser perfeito, que a gente nunca mais vai errar e que vai estar tudo bem. Então, eu venho desse mundo de tudo errado para um lugar que eu estou acreditando que tem que ser tudo perfeito. E eu me deparo com pessoas imperfeitas. E quando eu me deparo com pessoas imperfeitas, eu começo a falar assim, meu Deus, e agora? Eu estou aqui nesse lugar que eu achei que as pessoas eram bacanas, todas. Todo mundo santo Todo mundo aqui. santo, que não erra. Não está no céu. Que Não é o céu ainda. Queria Pois antecipar. é, mas aí eu não conhecia. E esse irmão João, quando eu falei com ele, sabe, assim, eu falei, irmão, eu acho que eu vou sair da igreja. Aí ele falou assim, não faz isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não são perfeitas, mas Deus é. Ai, que E lindo. esse que te chamou, ele vai te ajudar a vencer. Então, assim, e ele foi alguém, sabe, que marcou essa minha caminhada desse início da minha conversão. E eu permaneci, prevaleci, participei na época da sala do pastor para os novos convertidos, ganhei o concurso que ele fez em primeiro lugar e ganhei uma Bíblia bem pitiquinha assim, que era o prêmio, né? Então, de quem decorava mais versículos. Então, na época, né, A senhora é competitiva, né? Ganhou lá o ela bispo peladão, agora agora na igreja. Eu falei, será que eu sou dominante? não, será? É competitiva do alto, assim. E mesmo assim, sabe? Então, assim, foi um tempo de aprendizado mesmo, aonde eu tive que fazer novas amizades, aonde eu tive que sair... Construir novamente, né? Construir, sair daquele tempo que não conhecia ninguém agora e me determinar e me permitir. Porque se a gente não se permitir ser acessível também às pessoas, a gente não tem como. Mas que bom, né? Que bom que conseguiu, né, superar e está aqui até hoje. Senão eu não teria Você não teria me ganho, né? Eu não teria ganho também, não Esforço, estaria aqui nesse momento. Coisas assim que... E vamos continuar aqui, deixa eu continuar com eles aqui, que tá gostoso o assunto. Sim, Né? Só sei, a gente vai não ser tinha- duas a horas. gente conhece você há muito tempo e não conhecia essa parte, né? Dos detalhes da pastora. Mas o senhor estava na banda, a senhora na igreja. Como é que juntou Fábio e Júde? Porque estava cada um numa estrada. Mas Deus já faz isso. A Bíblia diz que o Senhor fala do final já no começo. Então, antes mesmo da gente se conhecer já como adulto, quando criança, É verdade, foi incrível. Essa semana a gente falou disso. a gente tinha o costume de ir nos finais de semana. Aqui tem praia, tem alguns lugares legais para ir. Lá para nós tinha o banho. O banho. Lembra? Que O saudade banho. que eu tô de banho, ó. O banho era quando a gente chegava lá o sábado, o domingo, pegava Um sítio onde sítio, tinha um onde era riacho. riacho, Banho é um garapé, sítio com um riachozinho, gente. E aí a gente ia pro banho, ia para esse sítio e ficava lá e as famílias se reuniam, os amigos Tomava banho. tomava banho, tomava outras coisas, o boró por aí também, mas assim, e aí as famílias iam, levavam os filhos e se conheciam, né? E nesses banhos que a Jude e eu nos encontramos Quando criança. quando criança. Mas nós não nos Não sabia. conhecíamos, Não. não. É que a família do Fábio conhecia a família do meu tio, que a gente ia para o sítio do meu tio, né? Meu tio Afonso. E aí a família dele também ia, porque meu tio Afonso também trabalhava na prefeitura e o padrasto do Fábio também trabalhava na prefeitura. Então a gente se cruzou quando criança, mas a gente não conhecia. Eu conheço essa história. Certamente, olhares, eu tô brincando, mas assim, não sabia que a gente... Mas Deus depois já que nós colocava fomos, no mesmo já ambiente, tinha né? Nos Deus já colocado colocava. em ambiente. Já mesmo estava ambiente. determinado para ser. E aí aqui, quando foi então o lugar onde eu nasci, foi numa quarta-feira, na segunda igreja batista, do pastor Eliel Cabral. Olha, o senhor também foi Léo Cabral. Eu me converti
Em Então, 85. primeiro, e eu tá. em 89. Isso. E Então, também ele foi já em estava na agosto, e foi igreja. no mês de agosto também. Então, assim, depois... Tinha que se preparar, então, para vocês se encontrarem. Então, você estava no estágio Então eu de cheguei preparação. primeiro, porque possivelmente para ser tratado, para poder receber essa mulher. Mas assim, e aí eu já tocava depois que comecei na banda do Código Morse, aí nós fomos migrando. O Marcelo resolveu criar uma banda chamada Videira, e Olha. então nós passamos a tocar já na igreja, servindo a igreja. Eu não tinha habilidades, mas havia necessidade. Então eu não sabia tocar direito bateria, mas tinha uma bateria. Então eu tocava bateria. Não sabia tocar baixo direito, tinha um baixo e fazia. Então, para aquilo que era necessário, eu servia. Algo que Se eu percebo, preparava. eu me configurava e preparava para isso. É o que a gente percebe nas gerações da que nós viemos. Nós que estamos aqui nesse podcast, nós somos privilegiados, porque nós vivemos em 2 milênios, né? É uma Duas geração, eras, né? É. 2 eras. E isso é bem, né, nem todos têm esse privilégio que nós tivemos de transicionar de um milênio para o outro. Uau, isso é muito legal. Então, nós tínhamos então da minha parte, assim, eu me preparo para servir. O que é preciso ser feito para servir melhor? Então isso estava dentro Tem que da minha aprender com vida. Marcelo, já anotei isso na minha cabeça. Essa pergunta eu vou te fazer ali em casa. Não, vocês não têm noção do que está acontecendo aqui dentro. Mas pai, continua o senhor aí que Deus está usando aqui. Já é a segunda de hoje. Então eu me preparava para servir melhor. Eu fazia pela necessidade, pela situação. Não é assim, eu sei isso, eu vou servir só nisso. Fala-se muito hoje sobre voluntário, né? E o voluntário, mas eu compreendo muito bem e admiro demais todo esse movimento de voluntariado. Mas uma questão muito clara, vou falar agora da atualidade. O voluntário que não é servo, ele não serve para servir. Isso é muito claro dentro da minha... Mas voltando para a minha colocação lá, então eu estava lá na segunda igreja, já tocando na banda, que era Videira, já não era mais Código Morse, já era... Já mudou. Já Já deu mudou, até já um upgrade na banda. A gente tocava nas igrejas quando convidados, fazia, participava de missões, né? Então, quando nos chamavam para ir, isso foi muito joia, porque nessa caminhada eu não sabia, a Júlia se converteu, aquela mulher linda, aquela moça linda, tá? Para mim, jamais E olhar pro existiria senhor. alguma Uma possibilidade chance. Olhar pro beiradeiro, né? dela olhar para o beiradeiro. Eu vou entrar num parênteses aqui, que é Ai, uma Deus. situação, calma, não vai ser agora, vai ser mais na frente. Daqui a pouco. E já que tem que contar a nossa história, né? Quem sabe sai um livro daqui, mas olha só. Eu, quando criança, eu já era um empresário. Empresário de que maneira? Nós não tínhamos nenhum empreendimento em casa, mas eu aprendi a fazer pipa, papagaio, lá a gente chama de papagaio, essas pipas, né, que solta, que tem o cerol, que corta. E nunca fui de briga. A briga mais séria que eu tive, que eu me recordo, no primário, foi quando eu arranquei o botão de um coleguinha. Porque ele estava enchendo muito, não chamava o nome de bullying, né? Ficava chateando a gente. E no meio da situação, puxei a camisa dele e fui para a diretoria. E o botão veio junto. Porque arrancou o botão, e aí o Fábio foi para a diretoria, porque arrancou o botão, né, do coleguinha. E ali foi a minha briga mais séria que eu tive, tá? Então, Mais violenta, né, violenta, tá? Então nunca de brigar, de discutir, sempre fugi, até por causa da minha maneira de ser, porque eu entendia que, como havia falado sobre a rejeição, sobre tudo isso acontecia dentro. Vou dar uma cortada aí. Pronto. Então tinha essa situação de que eu não gostava de confusão. E nem gosto, mas era muito mais forte. E aí então a gente participava desses eventos, de ir lá e tocar e tudo mais, servir as pessoas. Quando eu estava voltando aqui sobre a questão do trabalho, então eu tinha uma função de fazer as pipas. Eu vendia as pipas, negociava, porque na hora de cortar eu não sabia cortar.
eu corri atrás para pegar, falei, em vez de ficar correndo atrás, por que eu não faço? Então comecei, mas apanhava, porque minha mãe, quando chegava em casa, estava todo solzão, ela dizia que fedia macaco morto a tapa. Eu vi Eu isso. nunca vi, você já escutou isso, Já né? ouvi isso daí. Você está fedendo igual macaco morto a tapa. Morto a tapa. Então é um negócio muito forte, né? E aí comecei outro empreendimento com minha mãe, vender din-din, geladinho. Tá? E eu vendia, mas com uma vergonha, eu pegava aquelas geleirazinhas de isopor, a gente chamava geladeira lá, e colocava e gritava, olha o din-din, olha o din-din. Então, e aí me escondia, não conseguia vender tudo, ficava gelado, descongelava e eu trazia para não perder, eu chupava. Era uma confusão, o negócio não estava dando certo. Mas eu ficava num lugar que era uma serraria. E eu sentava ali, esperava que o pessoal viesse e ficava olhando, distraído, né? A gente de vez em quando fala assim, mas você fica pensando o quê? Olhando para um lado e para o outro, que às vezes esse momento do pensar nada, não imaginar nada. Caixinha do nada, né? Mas ela E eu se enche, né? E eu sentava na esteirazinha de pó da serraria e escorregava. E o negócio lá, descongelando. E um dia eu vi uma máquina de polir madeira, o pessoal desligou e ela estava bem lento, devagar, parando, quase parando. E eu segurei na correia da máquina, do motor, e aquilo ali me levou para frente. Eu bati no protetor do motor, quebrei esses dentes, arrancou esse tampão do dedo, a correia passou por dentro da polia. Então o risco era de se arrancar dos dedos. Graças a Deus só foi tampão. Então fiquei com o dedo deficiente, arrancado e ser desdentado. E vou para casa e uma cabeça baixa e tal. Então se eu já era vergonhoso, não gostava de confusão, tinha sempre ali no meu canto, ficou um negócio pior ainda. Então eu já imaginava o seguinte, ninguém ia gostar de mim. Desdedado, desdentado, né? Ele fala desdentado, parece que estava Não, totalmente sem dentado. não, Quebrou a ponta Quebrou dos a ponta, mas assim, era bem curtinho. Hoje está restaurado, né? Deus nos abençoou, desde Bauru, quando nós estudamos lá, e depois teve pessoas que nos ajudaram e hoje eu posso Então o senhor sentia que o senhor não ia atrair nenhuma judizinha na Nunca. sua E vida. aí quando encontra essa mulher lá, essa moça linda, passeando, um Uma vestido Miss. negro, Miss, né? Passeando aquele vestido negro, né? Meu Deus, é muita coisa para o meu caminhãozinho, muita areia, né? Mas uma coisa eu sei, eu estava adorando o Senhor, estava buscando o Senhor, e numa dessas missões, então eu tive o privilégio, agora que eu vou entrar naquele assunto, com a minha banda, a banda videira, nós fomos servir numa missão. Olha como é importante ser missionário. Então, Olha aí. numa missão, nós fomos para Costa Marques, que é uma cidade que é a divisa com o Peru, com a Bolívia, e lá tem um forte, príncipe, tá? Eles foram evangelizar e chamaram nossa banda. A segunda igreja chamou a banda, porque a gente ia para qualquer igreja. E aí... Naquela época não tinha estrada, a estrada era de chão, né? Bem de chão, era ruimzinha. Então era missão, era bem... Missão bem pesada. Então, eis quem está lá, a missionária Judileia e as outras missionárias, outros missionários. E conversa vai, conversa vem, encontra ela lá. E ela foi falando de um sonho que teve, ela curtindo com a minha cara, né? Só que aí eu comecei eu acho que quero entender o que ela estava falando, né? E nessa conversa tinha um tal de um sonho e tal, que acontecia, só que ela me dizia o que acontecia, o sonho e tal. Sei que no momento lá, ela estava com uns esquemas já para uma outra pessoa, não sei quem era, ainda bem que nem preciso saber. Mas eu sentei do lado dela e disse, foi isso que aconteceu no sonho? Eu criei coragem, não faria isso, também foi Deus conduzindo. Deus conduzindo, o Espírito Santo muito encheu o ousado. senhor, vai. Ousado, Ousado, nós, como ousado Josué de ser forte, espírito. corajoso, fui lá então e dei um beijo nela. Uau! Tá vendo? Naquela época, Marcelo. Naquela Naquela época. Ela se surpreendeu, porque ela não esperava isso. Então, Não esperava Nossa, mesmo. esse foi o seu momento do ganho dela. foi esse. Foi aí que ganhou. Esse Esse foi cara é o momento. demais, é esse. Cadê o tímido? Não, Pois mas super- nessa hora ele foi- sumiu. foi algo, mas vejo o coração. Nossa, as pernas Você quer que tremendo, aquela coisa. vai ser agora, aquela coragem foi. E aí foi o meu momento do
do Davi com uma pedra que derrubou o gigante. Isso foi certeza. Com certeza foi, mas foi mesmo. Olha que coisa mais interessante. Então foi aí essa Foi que conexão, começou, né, missionária, na mesma igreja, servindo ao Senhor, que aconteceu esse momento. Porque vai ficar só olhando, Deus, é tu, manda, como é que é? A gente tem que tomar. Tomar atitude, né? Pastor, mas assim, Deus falou assim, Moisés. mas eu Diga te um pouquinho. vejo naquele tempo, nesse tempo do beijo, mas é que nem uma pessoa cativante. O senhor é muito cativante, pastor. Né? Não Não, era, Marcelo, não? não, Ih, Eu não não. mudou? sabia. Não, E- eu não lembro muito bem, mas assim, o pessoal que eu andava na igreja, que inclusive a pastora Norma, o pastor Paulo, né? Que são os nossos padrinhos de casamento também. Eu andava muito com eles e com essa galera junto com eles. Ninguém gostava do Fábio. Não acredito nisso. Não, pode acreditar, eu também Eles não não- acredito. eles não Nossa. gostavam muito, porque assim, o Fábio, na época, eu até falei pra ele, na época, ele com essa Deus banda... transforma. Com essa banda, ele não parava muito na igreja. Ele ia tal nos cultos, mas ele não ajudava, porque assim, a gente vivia. Eu sempre gostei de fazer as coisas muito na igreja. Então a gente todo domingo evangelizava, ia para presídio, ia para orfanato, a gente sempre estava ali no coral. Então eu estava ali com o pessoal o tempo inteiro. Sempre na atividade, Sempre né? na atividade. Até no grupo de mulheres que só tinha gente de idade, eu era a única novinha que estava lá, porque ninguém mais queria ir, mas eu estava. Então, assim, aí o pessoal não gostava muito, porque assim, o Fábio era meio Mauricinho, né? Assim, de roupa de marca, aquela coisa assim e tal. E a galera é mais, né, humilde ali, o pessoal mais simples, né? Então, assim, não dava muito bem com ele. E aí, quando até eu fui comentar na época com a pastora Norma, né, que não era pastora ainda, né, foi falar, então, eu tô avaliando e tudo, né, para namorar com o Fábio. Ele não! Ó, teve indicação do pastor. Olha como é visionário. Olha, o visionário, nosso é. pastor. Visionário. Pastor Eliel. Falou- Ele chegou não que as falou pessoas pra não mim, falou chegaram. pra Não, ela. o Eliel falou bem assim. É porque, assim, como eu era alguém na época, né, que chamava um pouco de atenção ali e tudo, aí a mulherada ficava meio apreensiva, Ela era né? odiada pelas mulheres, porque era Então, inveja. Muito linda. Não, e olha que não era assim, nem essas braças o tempo todo, mas havia umas situações assim meio delicadas. E aí o pastor falou assim, irmã, não pensa assim, em arrumar um namorado? Eu falei, não quero namorado. Não, mas não tem ninguém aqui na igreja, assim, por exemplo, como o irmão Fábio Ramos. Eu falava, pastor, pelo amor de Olha só, Deus. Esse não. Esse não. E olha, Olha quem cuspiu que pra cima homemzinho. caiu na cara. Não, mas o Espírito Santo faz direitinho. Ele foi lá, deu a coragem pro pastor Fábio. Ele foi lá e falou, meu Deus, é esse. O cara veio nesse assim, né? Não, e olha que interessante, porque isso foi em 90, em novembro mais ou menos, começo de novembro, que a gente foi fazer essa missão. E aí, depois desse beijo, é claro que algo ficou assim, poxa, parece que Menino um negócio atrevido, bom, né? Um negócio menino assim, ousado, pareceu é. interessante, porque eu não tinha namorado e nem ele tinha namorada. Então, eu tinha acabado um namoro de 2 anos em janeiro e ele acabou um namoro de 2 anos em fevereiro de 90. Então, assim, nós não tínhamos namorado. Então, eu não estava querendo namorar com ninguém, né? Tava querendo curtir, digamos assim, né? E aí foi que, assim, aí passou, ele veio fazer faculdade, veio prestar vestibular para São Paulo, inclusive, né? Então, assim, aí a gente ficou nessa conversa, foi para o Rio prestar vestibular. Então, eu sei que ele ficou dezembro, janeiro. Ele chegou começo de fevereiro, de volta de 91, em Porto Velho. E foi quando, então, a gente foi conversar a respeito. Mas, antes disso, a esposa do pastor Eliel tinha me dito assim, por que você não ora por um esposo? Eu falei, meu Deus, que é isso? Parece tão brega, né? Orar por um esposo. Então, aí na época, ela falou assim, não, porque eu já oro pelos maridos das minhas filhas e tudo. Ela já tinha 2, né? E aí, então, eu fui orar. Falei, Deus, então vamos lá. Se é para orar, então eu vou orar. Eu quero um homem que te ame acima de qualquer coisa. Segundo, Deus, eu quero um homem que ame te servir, porque eu Olha, não mulheres, sou... aprendam, tá? É. Mulheres virtuosas, Escutem isso, ó. aprendam. O que Ó o ela segredo. pediu. Ó. Um homem que ame te servir, porque eu não sou mulher de ficar sentada em banco.
né? Eu amo servir ao Senhor, então, um homem que servisse. E um homem que tocasse. Olha, Porque- Já tem essa exigência de tocar, você tá vendo? É. Deu certinho. completo, Por pastor. quê? Porque eu amava, lembra da dificuldade que eu tinha de ouvir Uhum, música do música do mundo mundo. para as coisas de Deus? Então, e eu amava louvar ao Senhor, ouvir cânticos, adorar. Então assim, e eu pedi essas 3 coisas só. E foi então que aconteceu essa situação na viagem missionária. E após isso, aí no dia 4 de fevereiro de 1991, nós fomos conversar no Mirante 1. Né, amor? Mirante 1. Isso. Aí nós fomos conversar e ele falou, e eu falei para ele, né, dos sentimentos que eu estava tendo por ele. E ele, com medo, falou também que estava tendo sentimento, mas tinha medo de eu recusá-lo, né? Depois daquele beijar, você já tá com medo, pastor. Olha É, só. mas eu não sabia o efeito que tinha o cara. Se era né? positivo ou negativo, né? Vai que estragou como é que tudo. estragou É, tudo. e o interessante é que em janeiro, o ex que eu tive foi atrás de mim para querer voltar. Em janeiro de 91, uma outra pessoa tinha ido atrás de mim para querer namorar comigo em janeiro de 91. Os pretendentes todos surgindo. É. E eu Bacana. tudo recusando. Eu falei, não, vou esperar para conversar com o Fábio, né? Porque eu não quero estar tendo nenhum envolvimento. Porque E esses com que eles- pretendentes eram gente, era músico, o cara cantava, Quem compunha. sou eu? Tinha gente até que era piloto de avião e tal. Gente, né? Um Um alto gabarito, escalão, um assim, gabarito. gabarito bom, né? E dentro dessa situação onde nós conversamos para iniciar o relacionamento, foi no lugar onde eu nasci. Pois é, que ela falou Mirante 1, que ela falou, É, eu pensei nisso, foi. Mirante 1. Lugar onde você nasceu. 4 de Ali. fevereiro. Em É. 1991. Já- Gente, e Brabo. desse 4 de fevereiro pra plantar as Nações de Porto qual- Velho, no- como é que foi isso? Que ano? 91? 91 que nós 91. começamos a namorar. Pronto. Agora De vai vir a vocês história viram da... desse namoro, né? Casou e tudo. E aí veio as nações. Como é que veio as nações? Porque vocês não nessa época não pensavam em Não, umas nações, não. uma igreja ser pastores, nada disso. Não, de jeito nenhum. Até porque, assim, a gente começou a namorar com um mês. O Fábio foi morar em Bauru, que ele tinha feito o vestibular para Bauru e foi morar em Bauru. E nesse tempo, a gente começou a orar para saber se era da vontade de Deus que continuasse esse relacionamento. Né? Porque até então, À distância. a distância. Sem né? internet, né? Sem Não, era WhatsApp. só orelhão e carta. Orelhão e Naquelas carta. fichinhas, telefone, aquelas Isso, fichinhas. isso. Exatamente. E então aí o Fábio foi para lá, a gente ficou um ano, né? Eu em Porto Velho e ele em Bauru, São Paulo. E, na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com surdos na igreja. Eu fiz um curso de intérprete e aí eu comecei a trabalhar com surdos, né? E quando ele falou assim, de eu também ir para Bauru, eu fiquei pensando, mas eu vou fazer o quê? Né? Ele disse, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de ajudar os surdos. Tem algum curso que possa ajudar os surdos? Aí ele falou, tem um curso chamado fonoaudiologia aqui, que ajuda o surdo, na faculdade que eu faço. Aí foi então que nós fomos para Bauru também, que aí ele ficou um ano, né, em Bauru, e depois, logo em seguida, em 92, eu também vou para Bauru. Mas na esteirinha a gente orava. Orava toda madrugada, buscando a Deus para pra saber se ter a era a vontade de confirmação. Deus. E era interessante que nessas orações é como se eu sentisse o Fábio ao meu lado e ele me sentisse ao lado Ai, dele. que lindo. Porque a gente buscava realmente saber a vontade de Deus. Nós não queríamos fazer nada que não fosse um propósito de Deus mesmo, né? E a minha oração era, Senhor, confirma, Senhor, confirma. Diz que sim, diz que Alguns sim. momentos, porque ela é uma pessoa assim tão Era tranquila, assim. tinha dia que ela ligava na conversa, não, acho que nós vamos terminar mesmo. E aí eu ficava numa situação, eu passava mal, e às Oh, vezes eu meu desligava, eu Deus. disse, espera aí, eu ia lá, vomitava e passava Agora, mal, era hein? uma coisa assim horrível. Ela, né, depois que eu fui contado alguns detalhes para ela, mas ela até então não podia falar isso, né? Agora, e isso foi assim, foi tão precioso esse tempo de confirmação, porque nos levou a esperar. Eu fiz vestibular, me formei como analista de sistemas, e quando foi para fazer a seleção, foi para ver minha colocação, ela não foi uma boa colocação. Eu tinha estudado, para poder... Tinha passado também em Mogi das Cruzes, tinha um resultado para sair em Taubaté, então eu poderia num desses 3 lugares. E um dos colegas meu, de lá de Porto Velho, ele falou, Fábio, eu estou aqui em Bauru, vem para cá, tá? Então
como eu já tinha passado lá, fiquei. Então tá bom, eu já tenho um lugar aqui para você ficar, a gente monta uma república. Eu sei que ele foi um instrumento de Deus para me levar, porque ele nunca mais voltou para Porto Velho. nunca mais. Não voltou para Bauru. Pra Bauru. Ele Só só levou o preparou o senhor. caminho para dizer, não, vem para cá, tá? E eu deixei Taubaté, deixei Mogi das Cruzes, que era engenharia, esses outros dois. Né? Que eu gosto muito dessa área de construção, tá? E aqui em Bauru era para análise de sistemas. E aí, então, agora, quando ela foi fazer o vestibular, não estudou, não se preparou. Ela simplesmente colocou, e eu não sabia disso. Qual foi a condição que você falou com Deus? Não, eu orei, falei, Deus, se for para eu ficar com o Fábio, o senhor vai fazer eu passar nesse vestibular. Jogou a responsabilidade para ele. Joguei. Tá vendo? Eu falei, se for mesmo, se o senhor tem algum propósito, Sem estudar. né? Assim, eu não Não é que não estudou, amor. Não, É, teve não você não se estudei, preparou, eu não não se peguei, preparou o é, suficiente para poder. eu dei, assim, uma revisada em algumas coisas, eu não fiquei ali estudando como com ele estava afinco, estudando, né? Porque na época, lá em Porto Velho, eu já comecei a trabalhar com 18 anos. Então, eu trabalhava de manhã e de tarde. Quando eu ia pro cursinho à noite, eu ficava muito cansada. E aí, assim, eu andava a pé e de ônibus. Então, era muito puxado. Então, eu saía na época da Assembleia Legislativa, descia a ladeira todinha. Aí, depois subia, que era lá onde era a Maria Auxiliadora. É. Que eu fazia Com- o cursinho. com sol e tudo, né? E aí, É. muito puxado. Então, assim, chegava, eu não aguentava. Eu falava, não vou mais ficar fazendo cursinho, não. Já deu. Aí, assim, aí eu não estudei mais. Aí eu parei. Tipo assim, fiz uns 2 meses e parei. Aí eu falei, não, Deus, se o senhor tem algum propósito, o senhor vai fazer eu passar. Né? E eu não falei nada para E ele. eu não Foi sabia eu nada com Deus. disso. Fui eu com Deus, entendeu? E aí eu fui muito bem classificada no âmbito geral da faculdade. Muito melhor que eu. Fiquei em 60, né? De 60 eu fiquei em 30, né? Uau, Na ficou bem, faculdade. uhum. Isso de quem entrou para o curso. Eram 60 vagas, eu fiquei em 30, né? E fora os que não entraram, né? Fora os que não entraram. Então, para quem não estudou, né? Então eu fui muito bem, né? E Deus queria que eu tu fui ficasse muito com ele bem. mesmo. Era da ó. Aí, vontade dele. quando eu Então- falei para ele, ele falou, não acredito que você fez isso com Deus. Eu Tuas falei, orações torou muito, hein, pastor? A oração foi Meu forte. Deus, desespero. Imagina eu perder essa oportunidade. Pois é. Né? E tava essa situação, essa tensão toda. E foi inteligente. Por que você não vem pra cá? Né? Vem pra cá, pra perto, né? Inteligente o senhor, né? É. Estrategista. Mas olha só, o que acontece? Mais uma vez, se preparando para servir. Então, o que impulsionou ela não foi simplesmente o namorado. Foi namoro, o curso mas que foi ia a melhorar. disposição de servir, de se preparar para servir o corpo de Cristo, né? A igreja. Isso Foi, aí. foi isso que É. Deus olhou. É. Deus não olhou pro senhor, não. Deus olhou porque ela tava no coração dela. Exatamente. E é interessante mesmo, porque assim, e foi daí que a gente começou então a entender o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então, nunca pensamos em ser pastores nem nada. Então, e uma das coisas que nós passamos um tempo, né, sem voltar a Porto Velho, até por causa das condições financeiras, a gente não tinha condições. Então, não dava de avião nem pensar, né? Tinha que ser de ônibus. De ônibus eram 3 dias de viagem. Só pra ir. Então, bem puxado. Então, depois de 2 anos morando, primeiro eu passei 1 ano chorando em Bauru. Meu Deus, essa cidade fria, essa cidade não sei o que e tal. Porque eu nunca tinha saído de Porto Velho, né? Nunca tinha sentido uma temperatura nunca. diferente, né? E, Não, e aqui quando faz frio, é um frio gostosinho, e né? Porto Velho Velho. são as pessoas acolhedoras, É. as pessoas nem te conhecem, mas elas te ajudam. São Paulo, Bauru, era bem assim. Você tinha que estar muito perto para a pessoa poder ainda ver se te ajudava em alguma coisa, né? E te acolher. Mas Rondônia não. Você tá ali, vem cá, a pessoa já te abraça, o que você precisa, já te ajuda. E aí eu senti muito isso. Né? Eu senti muito isso. Então, quando eu cheguei na faculdade, meu Deus, um monte de gente e com um sotaque diferente de paulista, né? E de paulistano. Eu não falava porta porque portão e nem falava porta porque. Então, era diferente o sotaque. Aí me chamavam de baiana, não é? Por causa do sotaque, mais cantado, mais devagar, tal. E aí, depois desse 1 ano, ok, superei,
já venci, fomos para Porto Velho. Quando chega em Porto Velho, eu estranho. Falo, meu Deus, eu saí de Bauru, interior de São Paulo, todo arrumadinho, tão bonito. O asfalto bonitinho no chão, tudo pretinho. asfalto, os canteiros, flores, arrumado. Aí você chega na entrada de Rondônia, de Porto Velho, poeira, além de poeira, não só poeira, né? Muita lama, muito buraco, os matos tudo subindo, aquela entrada feia da cidade. Nossa, eu falava, gente, não quero mais isso aqui para mim. Não quero. E aí eu comecei a pegar birra agora Do de Porto Velho. Peguei birra, eu falei, não quero mais voltar para Porto Velho, de jeito nenhum. E aí com isso a gente foi, aí quando eu voltei de novo para Porto Velho, foi quando o Caleb tinha nascido, já tinha meses, né? E aí nós fomos, aí uma das coisas que a gente tinha combinado, eu e o Fábio, dos lugares que se Deus mandasse, qualquer coisa a gente Vai dizer não pra ele, é Porto Velho. queria É isso ir, mesmo. né, ir, mas menos Porto Velho, de jeito nenhum. Rio de Janeiro, né? Não, São capital, Paulo. Capital, São Paulo. Capital. E aí eu eu falei- queria estar aqui em São Paulo. E eu não queria. Eu falava de jeito nenhum. Pelas feiras, Sim. por toda a tecnologia, como análise de sistemas. Quando eu concluí a faculdade, nós concluímos já pensando em desenvolver um sistema de inteligência artificial, isso estamos falando da década de 90. E para tomar a decisão de fazer roteirização, logística automatizada. Depois eu fui fazer mestrado na PUCamp, em Campinas, para fazer com que desenvolver que os bancos de dados tomassem decisões para otimizar a captura de informações de dados e agilizasse os processos no processamento. Então, eu vou voltar para o mato, eu não vou conseguir essas coisas. Então, tem que estar aqui. Na tecnologia não tinha Google, Yahoo, estava começando. Isso era ainda 90 e surgir, quanto? Isso 94. 94. Depois que já tinha o PC, o Estava XP, surgindo a os computação. Mas ninguém tinha internet em casa, não tinha computador em casa, era uma coisa não comum, não era. Então, Muito voltar para empresarial. lá, não, de forma alguma. estar Então, nós casado. tínhamos um acordo, voltar para Porto Velho, não. A gente tem que ir para frente. Mas ela não queria São Paulo, como ela acabou de dizer, que essa questão de trânsito, para a gente chegar aqui, a gente deu uma erradinha. Essa pequena errada nos custou 17 minutos. Isso acontece. A gente já acostumou. Então, assim, e você tem que sair com muita É o preço, antecedência, o preço. tá? Já vim para cá porque eu estou voltando para Porto Velho e já trouxe minha mala, porque o voo vai ser no finalzinho da tarde. Então, já trouxe, porque não vou ter que voltar lá para voltar. Você tem que ir fazer aquilo. Então, a gente tinha essa certeza. Porto Velho nunca mais. E aí, o que acontece nisso? Nós fomos para o Encontro com Deus, em Bauru, em 2000. E Deus falou demais conosco. Demais, assim. Então, você já estava casado há um tempo, já tinha uma vida estabelecida lá em Bauru. Já Casa casou em própria. 95. Já tinha Caleb, tinha já- Azaf. Não, Não, só o só o Caleb. Caleb, Só o nasceu em Bauru. Caleb. Só o Caleb. E aí, assim, a gente tinha célula em casa, nós éramos líderes de célula, o Fábio ajudava no louvor da igreja. Então, a nossa igreja beriana, inclusive o nosso pastor Edson Valentim, que ele foi agora no aniversário da nossa igreja em Porto Velho, ministrar ele e a Gisele, sua esposa. Então, nós estávamos muito bem. E isso em 2000, nós fomos para o Encontro com Deus em março. Deus ministrou muito, falou muito conosco, foi tremendo realmente. Aí nós fomos trabalhar no Encontro com Deus, que foi o segundo da nossa igreja. A gente já foi trabalhar depois que a gente participou em maio. Aí nós fomos trabalhar. Na volta das pessoas, Deus ministrou muito no nosso coração. Falou assim, diga sim e não questione. Diga sim e não questione. Então, assim, e aí eu fui lá pra frente, Também nem quero sim. Não, eu só disse, Deus, aonde o Senhor me mandar, eu vou. O que o Senhor quiser, Esqueceu eu até do que ia falar. faço. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tava eu e ela lá na frente. E né? aí, Totalmente quebrantado, e aí assim. eu fui, e o Fábio também, só que eu fui, e o Fábio não me viu, nem eu vi o Fábio. Então, Deus falou conosco, momentaneamente, no mesmo Individualmente, tempo. né? Individualmente, mas falou conosco. Então, aí foi o nosso sim para Deus. Nosso sim para Deus. Aí foi quando um amigo dele entrou em contato. Entrou em contato e falou, Fábio, eu estou tentando falar com você, já mandei mensagem, e-mail, eu não tinha visto e não consegui falar com você. Aí eu então
Falei, ok, mas o que que era? Bom, surgiu uma oportunidade de gerenciar a Unimed, você ser o gerente da Unimed da parte de banco de dados e da parte de tecnologia. Nós conversei com você, porque eu tinha conversado com ele há algum tempo atrás, e você tem toda a capacitação para isso, você está fazendo mestrado, vai ser muito bom, porque aí a empresa mantém você no mestrado, vai ser bom para a empresa. E aí isso foi assim, uau, né? Foi uma ideia assim, Então, primeiro foi uma pode chamada ser para o emprego. para o emprego. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha um acordo com a Jude. E o acordo era, nós não vamos voltar a Porto Velho. Então, eu achei legal, pagaria tudo, toda essa situação, ia voltar porque eu estava fazendo o mestrado em Campinas, então eu iria vir para Campinas, pagava, dava essa condição. Mas eu fui conversar com a Jude. Né? Aí quando fui conversar com a Jude, com sabedoria, que ela falou, você falou pra gente Aí na conversar com o verdade, nosso assim, pastor. eu falei, olha, Deus me disse para dizer sim, né? Então, E não questionar. não questionar. Então, vamos conversar com o nosso pastor e vamos orar com ele. Porque, assim, não é só uma questão, porque às vezes as pessoas, elas confundem muito. Elas falam assim, Deus falou comigo. Gente, mas vem cá. Deus fala com vocês, mas não fala com os pastores? Como assim? Mas é uma coisa para aprender. Sabe? Amor, escreve essa daí também pra gente. Então, nós fomos com o nosso pastor Edson. Aí nós falamos para ele dessa proposta, dessa situação de voltar a Porto Velho e que as nossas famílias são todas de Porto Velho, né? E aí ele falou, então vamos orar. E nós fomos jejuar e orar junto com o nosso pastor para saber se era de Deus. Se não era Não era um laço. engano, né? Exato, se não era um laço. Porque nós tínhamos casa própria. Nosso filho nasceu lá. Tanto eu empregado, já com... Não, e eu fazendo mestrado também na Porque- USP de São Porque Paulo. às vezes a gente pensa que é chamado de Deus, mas é um engano. Não é, A gente exato. precisa da confirmação. Exato. E é por isso que, assim, na multidão de conselheiros há bom conselho. Então, eu não posso achar que, assim, Deus falou comigo e eu vou. Não, peraí. Deus tem que falar com aquele que está sobre a minha vida. E é autoridade sobre mim. Então, quando eu tomo decisões, tem coisas que podem até funcionar. Mas sem realmente o respaldo de Deus para aquilo, eu vou andar, mas as coisas não vão funcionar da forma que deveriam. Entende? Então, e nós fomos então com o nosso pastor e nós fomos orar e jejuar com ele. E nesse tempo eu também fui buscar, falei, Senhor, será, é isso mesmo, Senhor? Voltar para Porto Velho, Deus. Deus, se o Senhor realmente quer isso, eu vou obedecer. Mas o meu coração estava triste, porque eu não queria voltar para Porto Velho, né? Então, aí foi que quando a gente orou, tudo, aí conversamos depois com o pastor Edson, ele falou assim, é de Deus para vocês voltarem e Deus tem algo para vocês naquela cidade, vocês vão abrir uma igreja. Deus me livre, pastor. A gente tem que voltar para Porto Velho. Deus me livre. Eu falei, Deus me livre. Não, vocês Eu já vão... escutei Eu te isso lá em entendo casa. isso. Entendi. Eu nunca. Só que a gente tem que consultar os nossos pastores. Amor, Entendeu? essa parte Porque foi boa também, escreve jejum e aí. oração. E aí e ele falou assim, não, e vocês vão ganhar a família de vocês lá. E a mãe do Fábio não era cristã, a família do Fábio não era cristã. E a minha era um meio termo ainda não estava, né? Assim, totalmente firmes lá. E aí a gente ficou, meu Deus, então é para voltar. E Deus me trouxe também junto, sabe? Assim, essa confirmação que era mesmo dele para voltar. Mas o meu coração não queria. Mas eu, assim, entre o meu querer e obedecer, É, A mas palavra vai ia falar obedecer. obediência. a obediência. Muita gente não obedece. Eu sou Pois um é. que eu não obedeço muito não, mas eu tô me Aprendendo. Por isso rendendo a que isso. 1 de Samuel 15, 23 fala que é melhor obedecer do que sacrificar. 15 e É, 23. quando você não obedece, você depois, o erro, vai lá levar um sacrifício ou pedir o perdão. Exato. Mas né? é por ignorância e arrogância, mas eu tô... Ignorância e Eu tô- arrogância, que eu legal. tô- Bom que você é consciente. já tenho consciência E disso. essa obediência é que fez toda a diferença, né? Essa obediência. Então, aí nós voltamos para Porto Velho, nós íamos visitar várias igrejas, porque até então, o negócio de abrir igreja jamais estava na nossa não mente. tinha ainda, não. Né? Jamais. E aí, em casa, a gente começou a orar, aí alguns conhecidos começaram a vir, aí teve um pessoal de uma igreja que saiu, depois que fizeram encontro com Deus, foram expulsos da igreja, aí começaram também a participar conosco, e esse grupo, então, convidou o Fábio para estar junto com eles como liderança.
Eram Como o 7... líder do grupo de oração, Marcelo, assim. Isso. Tipo assim, eles queriam abrir uma igreja. Então, desse grupo, eram 7 líderes. E dentre eles, eles escolheram o Fábio, que não saiu dessa igreja. Todos os outros eram da igreja que saiu. Mas o Fábio não. Então, eles decidiram, então, chamar o Fábio para ser um dos líderes. Então, eram 7 líderes e um deles era o Fábio. E nesse tempo, o que acontece? O Fábio, então, está ali, né, liderando com eles. Eles falaram assim, Fábio, então agora nós queremos que você seja o nosso pastor de células. E você seja ungido pastor, né? E foi, então, no tempo que nós conhecemos o Dan Duque, que é o nosso pai espiritual, né? Nós já começamos... Nosso avô. E nós já começamos, então, a ter um relacionamento ali com o Dan, o Fábio, né? E nesse tempo, em 2002, setembro de 2002, foi quando o Dan foi para Porto Velho para ungir o Fábio pastor. E nesse mesmo tempo, o nosso pastor daqui de Bauru, pastor Edson Valentim, também foi outorgar o Fábio como pastor. Porque isso é muito importante, nós termos autoridades que nos reconhecem. Autoridade na terra como no céu. No céu. E foi tão interessante que, assim, nesse tempo, quando o Dan Duque foi ordenar o Fábio, esse grupo, eles queriam que fosse também ordenado um outro homem, uma outra pessoa. E elogiaram essa pessoa para o Dan Duque e tudo. E o Dan falou o seguinte, bacana a decisão de vocês de levantar essa outra pessoa. Só que eu só vou ungir o Fábio. Porque Deus me mandou aqui só para ungir o Fábio. Lembrei de Samuel. Foi ungir o Davi. Tem outros filhos. Tem outros que têm postura de rei, altura de rei e tal. Mas isso me marcou muito, sabe? Me marcou muito, porque quando o Dan fala assim, Deus só me mandou aqui para ungir o Fábio, pastor. Se vocês quiserem ungir essa outra pessoa, vocês são livres. Vocês podem fazê-lo. Mas eu só vou ungir o Fábio, porque essa foi a ordenança de Deus. Obediência, sabe? E continuar no propósito de Deus. E foi então quando o Fábio, em setembro de 2002, foi ungido pastor. Eu não fui ungida pastora. Foi só o Fábio nessa época, né? Nessa igreja. Mas aconteceu algo aí nessa caminhada. Fala aí. Foi quando o Dan, ele, depois de um certo tempo, já em 2005, ele falou, tá na hora de você, Judy, ser também consagrada. Mas a gente já tinha saído 2000... da igreja, né, amor? Certo. 2005. O processo, o que acontece? 3 anos se passaram, quase 3 anos e meio, e de estar junto com esse grupo surgiu uma igreja, e dessa liderança multiplicou-se para centenas e centenas de pessoas. E foi um tempo muito bom de aprendizado, né? Foi muita comunhão, muito amor e aqueles 7 líderes foram, assim, foi algo revolucionário para a cidade de Porto Velho. E em pouco tempo nos tornamos uma igreja bem expressiva em volume de pessoas, Reconhecida na cidade. Já as nações. Não. Era a igreja onde ele foi levantado pastor. Onde foi consagrado como pastor. E aí, o que acontece? Deus faz as coisas certas da forma certa. Onde que eu não tinha me preparado para fazer um seminário teológico. Eu não tinha tido o meu foco. E aí eu continuava trabalhando não ministerialmente, porque vou trazer aqui um outro ponto, que tem determinadas coisas que a gente precisa colocar e deixar isso muito bem esclarecido. Para aqueles que estão em Deus, não existe trabalho secular. Sempre será o trabalho para o reino de Deus. Nós trabalhamos por Senhor. Por CLT, por onde for. Onde reino de você Deus. for. Sim. E a gente sempre escuta, você... No trabalho secular, né? Tem trabalho secular também, tá? Então, como eu não sou secular, sou de Deus, eu trabalho para Deus no meio do século, né? No secular. E claro que tem gente que pergunta, pastor, você A quarta de hoje. A pergunta pastor, o senhor é só pastor, o seu trabalho também? Tem gente que chega a nos perguntar falar isso, né? essas coisas. Então, aí, eu continuava trabalhando, não ministerialmente, como professor universitário. A Júlia também se tornou professora universitária, e na área de tecnologia já prestava serviço em algumas empresas, além da empresa onde na própria igreja, quando eles me trouxeram,
era para ser ali gerente. E depois continuei gerente, só que depois eles disseram, olha, tá, não é bem assim, passaram alguns anos. Então foi a isca que Deus colocou pra gente ter a remuneração. O mestrado, não vai dar, porque senão na cooperativa nós precisamos A promessa também. foi, mas a cooperativa não foi. Né? Então, mas foi uma benção, porque foi a forma que Deus, né, colocou Desmudou a do caminho. zona e Sim. vamos. E aí na hora, nesse momento, nós já estávamos começando a plantar o discipulado. E convidamos pessoas mais experimentadas para nos ensinar. Então, teve uma situação que eu fui convidado por uma pessoa que ia para a Colômbia participar de uma conferência do movimento em célula, que era o G12. E ele me cedeu, então, eu queria ir para esse evento, mas não tinha recurso. E aconteceu uma situação, e ele me ligou e disse, Fábio, olha, eu não vou poder ir, eu tenho uma passagem de ida e volta, tenho dólar para a viagem, e eu gostaria de saber se você aceita ir no meu lugar. Eu fico encantada com as coisas que Deus faz. Assim, deixa eu pensar um pouquinho. Eu até falei para ele, eu estava em Ji-Paraná na época, falei, vou orar e depois eu respondo para você. Mas lá dentro, yes, glória a Deus, é isso aí. Mas então depois eu conversando com ele, falei assim, irmão, eu vou. E aí então foi uma experiência extraordinária na Colômbia, em Bogotá, vendo todo aquele movimento. Eu falei, meu Deus, eu quero isso para Porto Velho. Gostaria muito disso. Quando então eu volto, teve um irmão que olhou para mim, o pastor Carlinho Palhetas, ele disse que viu algo tão brilhante em mim, que perguntou, e como é que foi lá na Colômbia, em Bogotá? Eu falei para ele, olha, foi muito bom, é algo de Deus, a gente precisa trazer para cá, para nossa cidade. Tá? E aquela palavra, aquele momento que encontrei com ele, ele disse, falava que eu vi uma luz em você, e foi uma confirmação em Deus para eu começar a trabalhar com células no modelo no G12. E foi uma situação aí, o caso dele a gente não tem a ver aqui na nossa conversa, mas aquilo ali marcou para mim, eu falei, então tem algo muito bom. E eu acredito que os irmãos começaram a perceber, eles não queriam alguma situação dentro dessa né? E, bom, Deus sabe como fazer. Me colocou para ver o que eu gostaria, mas talvez ali as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Então o Senhor promoveu algo dizendo o seguinte, fazendo com que os irmãos dissessem, olha, nós gostaríamos que você pudesse estar aqui, então nos convidaram para a gente poder não mais liderar a igreja. E deixamos de liderar a igreja. E aquilo ali para nós foi um choque, porque estava tudo muito gostoso, a gente estava muito... E no meio daquilo, assim, meu Deus, o que o senhor está fazendo? Como que é isso? E 3 anos coisas que a gente não entende, porque na época, né? Na época foi um choque. Um choque, porque... Tá tudo indo muito bem, né? Tudo certo, né? E outra que, assim, na cidade, a igreja era conhecida pelo Fábio. Porque aí, lembra daquela pessoa que tinha medo, que não falava, era não existia retraído. mais. Ele já passou a ser alguém conhecido na cidade. Então, as pessoas conheciam ele, conheciam a igreja por meio dele. Então, aquela igreja, do pastor Fábio, do pastor Fábio. Então, aquela igreja cresceu muito. Ela teve um favor de Deus muito grande. Não é? E aí, com isso, as pessoas não estavam gostando, porque eram 7 líderes, mas só um estava sendo reconhecido na cidade. Só um estava sendo reconhecido por meio das pessoas. Então, eu creio que, assim, claro que na hora a gente não entende. Não entende. Não é? Porque foram muitas situações, né? Que Você acabam... só sente aquele, mas não dá para ter a compreensão, a gente não né? entende, mas foi algo que Deus preparou. E quando preparou, e ele foi se encontrar com o Dan, e o Dan falou assim, bem-vindo, todo grande homem de Deus tem marcas no coração. Uau! Deixa eu anotar isso aqui, pastor. Tem que abanar aqui. Todo grande homem de Deus tem marcas. Então, muitas vezes, a gente não entende o caminho. Gente, Paulo foi rejeitado por Pedro, né? Sim, foi. E ele falou muito, e ainda disse assim, é só olhar para as mãos de Jesus. Meu Deus do céu. Aí eu caía nessa hora, né? A hora que eu caí de chorar.
Nossa. Que emocionante. Então a gente foi levado para passar pela prensa, pela rejeição. Pô, um dia você está ali todo amado, amável, em comunhão, outro dia você está rejeitado e não é mais. Então, assim, nós entendemos, depois que passar o tempo, entendemos claramente. Foi uma maneira de Deus nos transicionar de onde nós estávamos Para onde ele queria vocês. para onde ele queria nós. Porque no começo nós estávamos só nós em casa, a nossa casa. E aí, quando houve esses irmãos que vieram, muito preciosos, nós nos associamos, juntamos, estivemos com ele, caminhamos 3 anos e meio junto. E aprendizado, muita coisa a gente Mas teve. olha o detalhe do tempo. 3 anos e meio. Quando eu falei assim, me deu aqui um coração. Voltando à palavra cativante. Profético. O senhor não era cativante, se tornou cativante. Sim. Sim, Porque Eu creio que ele Deus sempre preparou. foi. Amor, ele devia ser mais Nossa, quietinho, mas sempre foi. mas assim, de qualquer maneira, é Deus agindo na vida da gente. É. Qualquer homem e mulher que recebe a marca da promessa, a marca de Deus, é transformado. Ninguém que tem encontro com Cristo vive a mesma vida, é a mesma pessoa. Isso a gente percebe claramente na jornada. Todo ser, quem nos assiste aqui, toda pessoa precisa ter encontro com Cristo. Quando nos encontramos com Cristo, o nosso destino é ativado. O entendimento do nosso ser, a paternidade, como João 1,12. O Senhor nos dá o poder, todo aquele que recebe Jesus nos outorga o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então ali nós entendemos e fomos para casa. Ele voltou para casa. Não chamamos ninguém. Não Não falamos. dizemos, não Porque dizemos. nós entendemos o princípio. Não comunicamos nada Não para ninguém. Olha, convidamos gente, estamos ninguém para nos acompanhar. saindo, estamos Ninguém. abandonando, estamos Saiu os dois. Sim. saímos Saíram com o coração leve. leve no No sentido sentido de que estou fazendo o que tem que ser feito. Mas E tem pessoas que saíram chateado. no meio Chateado, de tudo bravo, com isso, raiva. no meio de tudo isso, um pastor, Antônio Cirilo, que a gente já conhecia por ser discípulo do Danduque, ele numas madrugadas ligou para mim e falou: Fábio, olha, eu quero fazer uma pergunta para você. Deus está me incomodando algo e você tem coragem de começar tudo do zero? Tudo de novo? Isso por quê? Porque no dia que o Fábio foi com o Dan, depois do acontecido, o Cirilo estava lá junto. E a gente caminhava junto com eles, com o Dan, com o Cirilo, né? Então, aí foi por isso que depois, que aí, assim... foi uma amizade também, né? Ardeu no coração do Cirilo dizer assim, é a oportunidade que Deus está dando para o Fábio abrir uma igreja. Só que o Fábio retraiu, falou, não, eu não tenho intenção, lembra? Pastor Edson falou, vocês vão para lá, vão abrir uma igreja. Aí o pastor Cirilo ardeu no coração, dizendo, não, vai abrir uma igreja. Mas aí, como o Dan falou assim, Deus vai direcionar e vai conduzir. Né? Então, mas o Cirilo já queria que ele tomasse uma posição. E ele aguardou Por ser já em um Deus. pastor visionário, um homem das nações e tal. Eu falei para ele, não tenho o que fazer. Eu creio que sim. Aí essa palavra que ele trouxe para mim foi uma chave muito poderosa. Então nós estamos juntos até o fim. Dia desse eu ouvi ele falar isso na igreja. Eu escuto direto. Não, eu escutei o próprio Antônio Cirilo Dizendo, na nossa né? igreja dizendo isso. Eu escutei, acho que foi no aniversário, algum culto que eu estava assistindo, eu ouvi ele falar, Sim. contando sobre essa história. Exatamente. Então isso trouxe... Há quantos anos, pastor? 20? 21? Nós temos 21 anos 21 de igreja, 21 né? anos, né? Então isso trouxe, foi muito forte. Porque nós necessitamos uns dos outros e tem pessoas que são chaves na nossa vida, que às vezes passam e deixam sementes preciosas. No caso do pastor Antônio Cirilo, ele e a Dalila se tornaram discipuladores nossos. Nós nos tornamos discípulos dele durante 5 anos. Eles nos acompanharam, mesmo dando que sendo nosso pai espiritual, mas que fala inglês, o nosso inglês é quase zero, tá? O Cirilo recebeu a graça de Deus de aprender inglês já instantaneamente. Foi algo também sobrenatural. Isso é ele que conta a história dele. E aí, então, ele intermediava, mas era a pessoa que estava ali. Então, eu falei, posso andar com você? Então, quando ele viajava para alguns lugares, eu perguntava, e essa viagem, eu posso carregar suas malas? Posso lhe ajudar? E ele não pagando nada. Todo o senhor custo custeando, da minha né? custa nossa, para minha conta. Então,
E aí com isso fui para a Bélgica, para a Inglaterra, para a Espanha, para Portugal, tudo servindo o meu discipulador, servindo meu pai, também porque ele fazia o papel de pai espiritual, né? Que essa é uma grande chave, né? Porque não é o discipulador, é o meu líder é o coração do discípulo, porque você pode perceber que algumas pessoas começam a criticar os seus líderes, falam mal dos seus líderes, as falhas dos seus líderes, por isso que eu tomei essa decisão, por isso que me afastei, por isso que eu caminhei, ou alguns até justificam suas falhas nessa questão. Mas a pergunta é, quem discipulava aquele homem que traiu Jesus, chamado Judas? Quem era o discipulador de Judas? Era o próprio Jesus. Jesus tinha falha? Jesus tinha pecado? Não. De algo que o condenasse? Alguma coisa que ele pode ter errado com o discípulo dele, né? Para ele se tornar um rebelde, um traidor? Ok? Então volta lá no começo. Quem discipulava Adão? O próprio Deus. O que fez Adão errar, falhar com o seu líder? Isso é forte. Tô arrepiando de novo. Meu Deus do céu. Nunca tinha pensado isso. Sim. Então, É o coração, é o do coração discípulo. do discípulo que faz toda a diferença. Então, se eu estou onde eu estou hoje, Quinta. se nós estamos onde estamos hoje, é porque nós deixamos nosso coração ser tratado. Se nessa questão esses amados irmãos que nós os amamos, até hoje os amamos, se o meu coração e o da Ju tivesse azedado e tivesse falado mal deles, criticado eles, condenado eles, enfim, Desistido até do caminho, né? eu estaria totalmente em outro lugar, eu e Jude. E hoje nós temos a oportunidade de caminhar com esses irmãos. Inclusive, um dos líderes lá é o Marcelo Pereira, que é o nosso, foi que me levou para o amigo, que levou para Código Morse. A videira. A videira, e foi a bênção também que, no meio da nossa missão, encontrei a Jude. Então, nessa caminhada do coração, nessa questão do coração, precisamos estar sempre pronto a obedecer e saber que é Deus quem faz. E é um processo. Não foi tão instantâneo, não foi tão rápido, mas foi algo que, pela persistência... Teve dor no processo, teve caída, muitas resultado. Então não é fácil, chegou aqui e vou, né? Não. Tem situações uma caminhada, uma jornada. Outra, nós somos atacados continuamente pelo enganador. Satanás, no meio de todos os processos, não para de brincar. Ele não brinca de ser enganador. Ele é enganador, engana e cega e tal. Então, no meio de tudo isso, nós tivemos que também estar atento para nos desviar da aparência do mal, nos desviar dos pensamentos ruins, de não querer fazer justiça própria. E hoje, com 21 anos de caminhada, Deus, só nos ribeirinhos dos últimos 4 anos, nós já plantamos 21 igrejas. Eu quero participar novamente. 21 igrejas, 4 anos ribeirinhos. Nos ribeirinhos. Aqueles que não são vistos, aqueles que não vêm para foto, aqueles que não estão no Instagram. 21 anos é maioridade, né? Exato. A igreja já está... Foi onde nós chegamos 20 agora. anos. E nesses 21 anos... E aí, nesse tempo, como começou a igreja, né? A igreja, então, depois disso tudo, desse conselho do pastor Cirilo, uma das noites lá, a gente sentado lá na sala da nossa casa, orando, buscando ao Senhor, Deus trouxe fortemente ao coração do Fábio essa confirmação, né? Essa confirmação e trazendo o texto de Mateus 28, 19, né? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Aí foi aonde surgiu a Igreja às Nações, no dia 7 de abril, né? De 2004. Então, aí nós fizemos nosso primeiro culto numa sexta-feira, que era Sexta-feira Santa. Fizemos Santa Ceia. Fizemos a Santa Ceia, mas foi na viração do dia. Isso. Né? No dia 9 de abril, foi o nosso primeiro culto, na viração do dia. Quando Deus vinha falar com Adão, né? Na viração do dia. Então, nós decidimos... Na garagem da nossa casa. Decidimos fazer isso, né? Fazer um culto na viração do dia, honrando ao Senhor, trazendo Deus naquele tempo, né? Para nosso tempo. Então, foi quando iniciou a Igreja às Nações. E vamos falar que foi na garagem. Na garagem da casa de vocês. na garagem da Aquela nossa casa. Essa última casa. Da casa da Rafael. Da Rafael. Começou ali, uau. E aí onde as primeiras pessoas a serem batizadas também foi ali. Na Minha mãe na nossa piscina. Sua Irmã, o seu irmão. Meu irmão. O Amarildo. Então, assim, aos domingos a garagem não era mais para carro, era para receber os irmãos, Isso. né?
E daí foi só A crescendo. casa Foi de só vocês, a crescendo. casa de vocês, então deixou de ser casa e passou Passou a ser ser uma igreja. E como é que foi que vocês tiveram a confirmação para ir para Porto Velho? Porque a senhora não queria ir. Como é que a senhora decidiu? Então eu vou. Então, o que aconteceu? Além de estarmos orando, né, com o nosso pastor, tudo, e ter essa confirmação, Deus falou comigo num texto de Isaías 61, verso 7, que diz assim: no lugar da vossa vergonha, lhe darei dupla honra. Então, eu jamais imaginei ser pastora, nunca desejei ser pastora, né? E o lugar que eu mais aprontei na minha vida foi Porto Velho, né? Onde as pessoas me conheciam, né? Com uma reputação, da não? reputação horrível, né? De balada, de bebedeira, de menino para cá, menino para colar. Então, foi um lugar aonde eu mais aprontei. E foi aonde Deus disse: no lugar da tua vergonha. Então, isso foi muito forte para mim. Nossa, eu Porque- me arrepiei. Porque eu não queria voltar. E olha só, ela quando chegou na igreja, que o Meu irmão estava Deus. acusando, ele chegou todo sentindo mal, recebendo assim, quando a senhora falou, eu fui imaginando aquelas acusações sobre a senhora, como se fosse uma roupa suja. Sim, Deus lavou a sua roupa em Isaías. exatamente. Folhando a Exato. Bíblia. É. E agora, para te dizer, agora você vai com paz, minha filha, ele te deu de novo uma outra De palavra, novo. né? De Nosso novo. Deus é nosso Deus. Então, e essa foi uma confirmação que não tinha como, né? Porque foi realmente algo que Deus me mostrou na palavra, além da confirmação dos nossos pastores. Porque os nossos pastores oraram e confirmaram. E Deus trouxe também. Por quê? Porque ele trouxe essa Ele vai cercando porção, de certeza, né? de Isso, cuidado, para né? poder dizer, sou eu. Sou eu. Ainda bem, né? Porque senão a gente não teria nossa filha, né? Nós estaríamos nas nações. Eu não teria me encontrado com Deus com quase 50 anos, Pois é. entendeu? Exatamente. Aí olha só como é que é as E coisas. hoje Sou a igreja, teimoso. e hoje a igreja ela é referência para a cidade e para o estado. Né? Nós temos dado o privilégio de ser conselheiro dos governantes, É. para a honra e glória do Senhor Jesus. Então isso nos traz assim, se não tivéssemos dito sim à obediência ao Senhor. E quem quiser conhecer a Igreja das Nações, vamos colocar aqui o Nosso site, endereço, Instagram, todo o é. endereço, onde é a sede, quem são nossos pastores. Você vai receber Tá. tudo. Vamos conhecer Ok? as nações. É isso. É isso. Gente, até aqui vocês gostaram? Porque eu já chorei, já emocionei, já anotei 5 chaves para minha vida que os meus pastores trouxeram. E eu acredito que vocês também tenham anotado. Mas nosso tempo começou a ficar curto, né? E a gente vai ter que pular agora os 21 anos e passar já para esse ano. Sabendo que vocês vão voltar conosco e vão continuar a história da garagem até a Embaixada das Nações. Tudo bem. As Agora missões. eu creio, É, exato. as Ele fala das missões. missões. Eu creio que Se até a que nossa esse igreja é podcast relevante você pode hoje- até desenvolver As ele em duas missões. partes, né? Para poder Sim, ser mais... sim. vamos- Missões vai ver Vai do ser a parte Beiradeiro. 2. A parte 1 é até nascer a Igreja das Nações na casa do pastor Fábio. Vocês prometem que voltam pra gente contar a história das missões? Voltamos. A gente vai ter a parte certeza. 2. Só que antes de terminar, tem 2 perguntas que nós vamos fazer para vocês. E cada um responde separadamente, né? A primeira pergunta é: qual conselho vocês dariam para os jovens lá atrás? Para o jovem Fábio, para o jovem Jude, que não ouviram na época? Olha, decidir não se envolver com as coisas do mundo. Não se envolvam com as coisas do mundo. É. Esse é o conselho. Porque o mundo, ele é muito atrativo. É. E eu fui alguém que eu me envolvi muito com as coisas do mundo. Isso porque eu vim de uma família disfuncional. Então, eu era muito rebelde. Quando eu saía para beber, eu só chegava bêbada, mesmo na minha adolescência. Quando a minha mãe dizia assim, não, saia. E eu dizia para ela assim, eu vou e se eu morrer o problema vai ser seu, que vai ter que me enterrar. De tão rebelde que eu era. De tão revoltada que eu era. Então, assim, é decidir não se envolver, Não se envolver. mesmo olhando as coisas que parecem ser boas. Mas nem tudo que é bom vai ser o melhor para você. Uau, então anota aí. Não decida, é decisão. E o senhor, qual o seu conselho? Confiar nas promessas de Deus, mas você precisa conhecê-lo. Confiar em Deus e nas suas promessas. Como jovem, boa parte dos jovens, eles têm desejos, têm planos, mas não conhecem o Senhor. Então é importante ter
essa experiência com Deus verdadeiramente. E isso acontece, não, dificilmente acontece sem um estalo, sem nada. Pessoas. Então procure, jovem, caminhar Com com pessoas. pessoas que têm destino, que Com têm quem você propósito. anda, né? Pessoas Então, que- como jovem, né, esse jovem puder fazer isso hoje, não olhando para o momento, para a balada, para a circunstância, mas sempre olhando lá na frente, no futuro. Não é tão simples, não é tão comum, porque parece que a vida está acabando hoje, né? Nos dias que nós percebemos, está acabando hoje. Tem que fazer tudo hoje, mas caminhe com pessoas que possam agregar, te impulsionar, pessoas que têm destino, que têm propósito. Essas pessoas você precisa. E, geralmente são pessoas que já passaram e superaram, né? Porque não é o dinheiro que vai fazer você vencer. Então temos 2 bons conselhos aqui. A decisão em optar, né, por Deus, não por mundo. E com quem caminhar. E com quem caminhar. Confiando em Deus. E conhecê-lo, né? E nossa segunda pergunta é: qual é a próxima fronteira? Uau! Qual a próxima fronteira para vocês? Nós temos há 21 anos atrás, no mesmo momento em que na garagem de nossa casa, 00:30, foi assim que aconteceu, uma oração. Então, naquele momento veio uma visão, uma compreensão. Não foi visível como olhando as coisas, mas no íntimo e na mente, barcos, ônibus, avião, algo que movimentava, que era Transportes. muito mais do que... Então ali nascia de fato a questão de missões. É o ID atravessando fronteiras. Então, assim, A palavra nós estamos tá- aqui muito bem alicerçados no propósito, né? E Deus nos entregou esse ano um projeto, uma área que já podemos pensar sobre isso. É uma área de 217 mil metros quadrados, lá em Porto Velho, aonde nós planejamos ter pelo menos 5 pilares. Um pilar de eventos, centro de convenções para a cidade, para o estado, para quem quiser e precisar, para multi-eventos, para também celebrar a celebração da igreja, mas para servir multi-eventos, convenções, o que precisar ser feito. Uau. Um pilar da educação, que é a escola, creche, centro de treinamento, né, que é onde nós precisamos, como os cristãos ao longo da história do mundo têm feito, as maiores universidades. Sim, então sim. tem tudo. Todos deixam. A Isabela Deixa- tem uma dessas, né? Exatamente. Oral Robert é uma dessas. Então, o pilar educacional. O pilar do business, dos negócios. Porque o reino de Deus precisa gerar recurso, fazer. Os americanos falam algo muito interessante, que é quanto dinheiro você faz por ano. Não é quanto você ganha. Você É quanto você faz. make money. Então, precisamos, no pilar de business, fazer dos negócios recurso para a sustentabilidade. De não manter a igreja, mas investir no reino, na expansão do reino de Deus. Através das empresas. Através das empresas. Então, capacitação, um business center, um shopping, como aqui esse complexo que nós estamos aqui, para servir a cidade, a região e ter esse ambiente, né, preparado para shopping, mercado. O pilar do esporte. Sim. Fábrica de talentos, de atletas, porque agora mesmo nós vimos aí os times brasileiros, somente o Brasil, de todos os países que tiveram seus times participando, teve 4 times lá. Teve um outro que teve 2 times, mas nessa Copa dos times campeões aí o Brasil tinha 4 times, né? Tinha o Palmeiras, o Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Então, assim, desenvolver o esporte não só no futebol, né? No basquete, no tênis, eu gosto muito do tênis. E aí, o pilar do social, que tem a ver com
o assistencialismo, mas também tirar a mentalidade da escassez, levar essas pessoas a serem Eu me lembro quando a senhora falou para mim sobre isso, né? Sobre não só doar, mas construir uma pessoa nova ali. Exatamente. Ela pode ser assistida na sua necessidade, mas impulsionada na sua potencialidade. Eu me lembro dessa história, isso é emocionante. Então, esses 5 pilares vai ser desenvolvido nesse ambiente, inicialmente, chamado Embaixada das Nações. Uau, essa é a próxima fronteira. E que grande fronteira, meu amor? Que grande fronteira. Isso aí vai ser... Então, missões, envios, muitas abertura. Nós fronteiras, temos um alvo, inicialmente, até 2050, de plantar fazer 1000 plantio de igreja às nações. Esse alvo é um alvo pequeno. Parece ser algo tão, né? Mas isso entre as nações, nos ribeirinhos. Na África nós temos já 7 igrejas. 8 igrejas. E precisamos ainda avançar mais ainda nos ribeirinhos, Nordeste, nossa nação. Então, enfim. Tem muito para fazer, né? E Tem muitas por fronteiras isso- para atravessar. Muitas. E aí, É isso gente, por isso vai ter que ter o episódio 2, o 3, o 4 e o 5, ok? Então nos aguarde para os nossos próximos episódios. E é a hora que você fala agora, você, doutor, diz assim... Já acabou? Já acabou, você pode dizer isso, porque eu tô dizendo já acabou. E eu nem vi a hora, se eu não olhar lá para cima, eu desistia, continuava aqui. Mas nós vamos te encontrar nas nossas próximas fronteiras e com certeza esse episódio acabou aqui. Mas essa série não. Então nos aguarde para os próximos, não é isso? É isso aí. isso. Foi um Aguarda as prazer ter nações. vocês aqui, gente. É um prazer, prazer. né? Grande E para prazer. você, até o nosso próximo episódio, na nossa próxima fronteira. Até lá. Até mais.